Agora nós voltamos. Bem, o doutor Denis está aqui. Doutor, vamos começar falando aqui. Os torturadores, é difícil ir preso no Brasil. A anistia está certa também a quem torturou? Antônio, bom, inclusive, boa tarde a todos os telespectadores da Band, do seu programa principalmente, a você pelo espaço. Eu diria o seguinte, inclusive faz parte do Programa Nacional dos Direitos Humanos, que está tão criticado pela maioria das pessoas, muitas vezes sem saber do programa, sem nenhuma informação, criticam sem nenhum fundamento. Eu gostaria de dizer o seguinte, a anistia ela foi colocada para os crimes políticos, aqueles que foram para fora do país e muitos que lutaram em favor da democracia, em favor de uma liberdade. O que aconteceu? Os torturadores que cometeram crimes contra a humanidade, no caso lesa humanidade, nunca foram punidos. O Brasil é o único país da América Latina que não se puniu os seus torturadores. Por exemplo, os nazistas, aqueles que são encontrados até hoje, são punidos, condenados, né? E os torturadores, aqueles que usaram o Estado, a mão forte do Estado, simplesmente, ilegalmente, fizeram torturas e até hoje estão beneficiados pela lei da anistia. Eu acho que a lei da anistia, inclusive o Supremo está prestes a votar, mas isso não significa que a população, a sociedade organizada, os sindicatos, inclusive os movimentos sociais possam fazer uma mobilização que o Supremo cumpra um dos preceitos basilares, que os torturadores não são iguais aos torturados, jamais, porque aqueles que foram torturados já foram punidos inclusive com prisões, com desaparecimentos, então eles foram punidos, e os torturadores até hoje não, recebem salários altos, são crimes contra a lesa humanidade, então nós não podemos aceitar isso. Os militares muitas vezes não querem, não querem ouvir na questão de dizer o seguinte, a lei da anistia nos beneficia. Ora, não é revanchismo não. Você vê a questão dos nazistas aí, não é questão de revanchismo, é questão de crime contra a lesa humanidade, contra os direitos humanos. Isso não pode acontecer. A dizer que, não, isso aí tem que deixar, porque não é assim. Então as pessoas que foram torturadas, as pessoas que foram... Até o próprio presidente da República, que hoje é anistiado, né? Que foi, e também anistiado não, sim anistiado, recebe hoje, e o que acontece? Foi vítima disso. Então nós não podemos aceitar jamais que a lei da anistia sirva para os crimes políticos, é uma coisa, agora para os torturadores isso nós não devemos admitir, e isso é uma política que nós devemos seguir forte, mobilizando a sociedade, principalmente os movimentos sociais, para que não possa mais acontecer nesse país. As pessoas têm que entender isso. Esse programa de direitos humanos é um programa que traz a fundo isso, e hoje nós estamos vendo a crítica muito grande, a sociedade capitalista principalmente está querendo o quê? Que o governo recue. Eu digo o seguinte, o governo não deve recuar, deve exigir o cumprimento desse programa. Não pode recuar, doutor, de maneira alguma. Sobre aposentados, não estava na hora de ter algo, porque o Lula sai final do ano, entra um outro presidente da República, mas para os aposentados, o que está faltando, doutor? Antônio, nós estamos com lutas, principalmente, está rechaçando esse acordo que foi feito entre as centrais sindicais e agora essa medida provisória que foi colocada para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo. Nós queremos que ele cumpra o que o Senado Federal já tem aprovado, inclusive do senador Paulo Paim, lá o projeto, dizendo o seguinte, que tem que se dar o mesmo aumento do salário mínimo. Então, os aposentados, hoje, nós fazemos parte da Associação dos Aposentados Democratas de São José dos Campos, que é a ADIMAP, e nós estamos vendo o seguinte, a ADIMAP, juntamente com a COBAP, com a Federação e tal,
com a Conlutas dizendo o seguinte: olha, os aposentados não podem perder tanto. Essa linha que o governo tomou é uma linha de dizer o seguinte: olha, dá os 6,2%, pensando que é muita coisa, mas não é, tem muitas perdas. E aí o que acontece? Os aposentados têm que cumprir, e aí tem que ir às ruas, principalmente se for necessário, para o quê? Para tentar colocar aquele projeto do Paulo Paim, para dar um aumento acima do salário mínimo, porque todas as categorias teve esse aumento. E não é justo isso. Por quê? Porque os aposentados têm perdas muito grandes. Principalmente os aposentados que recebem acima do salário mínimo. Por exemplo, você teve um salário reduzido. Você contribuiu com 10 salários, hoje você não recebe nem 2 salários. Agora, doutor... Né? Isso é um absurdo. A possibilidade, eu vou colocar até o telefone ali da Band. Vamos tentar, porque está em reforma na portaria, mas o Lombriga coloca o telefone da Band ali, para o telespectador que quiser fazer alguma pergunta, que a pergunta que eu vou fazer é para aqueles que têm um salário e que estão entrando na justiça ainda para reaver um pouquinho mais. A justiça está dando ganho de causa? Tem revisões, tem vários tipos de ações, Antônio, principalmente agora com relação aos juros progressivos do FGTS. Inclusive os herdeiros, quem trabalhou de 66 a 72, os herdeiros têm direito, aqueles que não estão hoje mais aqui, mas que deixaram os seus filhos, tal, têm esse direito de estar pleiteando esses juros progressivos, que antes eram 6% e passou a 3%, e as pessoas que trabalharam nesse período vão ter direito. Então isso, agora, inclusive, reconhecido até pela Caixa Econômica Federal, que não vai mais recorrer. Né? Isso, e a Caixa que recorria? Estava recorrendo de todas as ações, eles recorrem até o final, né? Até a superior instância. Você se aposentou em 97, por exemplo, doutor? 97 está no prazo são 30 anos, né? No caso do FGTS são 30 anos. No caso das revisões também, o que basta é o seguinte, tentar procurar, inclusive lá de MAP, procura de MAP, para tirar as informações, leva a carta de concessão, procura ver, porque tem vários outros benefícios. Toda região pode procurar de MAP? Pode procurar de MAP, lá na Praça Carlos Maldonado Campoy, número 8, telefone. Lá em São José dos Campos. O telefone tem de cabeça aí? Não tem o telefone. Não, de cabeça não tem. Então a de MAP em São José, na rua... Praça Carlos Maldonado Campoy, número 8. Perto da Igreja Universal. Atrás, perto dos sindicatos metalúrgicos. Da principal igreja universal, vamos dar propaganda aqui da igreja também, né? Então, nós estamos atrás de dinheiro mesmo, também fica lá atrás de dinheiro também, vamos lá tudo por dinheiro. Bom, eu vou dar uma notícia aqui, rapidinho, Giró, daí fazendo um intervalo. O jornal Vale Paraibano trouxe hoje que a Ruana Branco, que era chefia de gabinete da Prefeitura de São José, no governo Eduardo Cury agora, ela teve um AVC, e daí, que o meu monitor ele tá ruim de novo, velho. Você pisa aí com esse pezão, Nil, você tem um pezão, hein? Pena que é só pezão, né? Porque se fosse cabeça, o barbeiro ia ganhar mais dinheiro para fazer seu cabelo. Mas olha, a Ruana Branco deve assumir este final de semana, ou o começo da semana, a chefia de gabinete que até agora foi ocupada pelo meu amigo Carlos Santana, que acumulava a pasta. E passa então a cuidar exclusivamente o Santana da assessoria especial de projetos estratégicos, e a Ruana Branco para a chefia de gabinete do Cury. Quer dizer, ontem eu tive à noite com o Felício, batendo um papinho com ele lá na prefeitura, mas ele esqueceu de falar que a Ruana Branco poderia assumir, e é uma grande notícia para todos nós lá em São José dos Campos. A Ruana Branco, ela atende como deve ser atendido os vereadores, atende a população, aqueles empresários que precisam na chefia de gabinete. É muito importante, porque o Santana não dá tempo de atender todo mundo também, porque é muita coisa. Acumular é terrível. Por exemplo, planejamento de obras desacumulou. Agora tem uma secretária de planejamento, tem uma secretária de obras em São José. O Santana estava com chefia de gabinete e projetos estratégicos. Agora não. Agora o Ruana Branco volta a assumir. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o doutor Denis falando com os aposentados.